Oi, Ok. professora. Então, aí, vou passar mais aqui na frente. Sim. Tá, vamos lá. Ver se... Depois eu venho dos conteúdos que mais caem. Então, eu vou falar aqui um pouquinho dessas dicas de estudo, né? Então, a gente tem que perceber, por exemplo, nós que temos mais de 25 anos, né? A gente tem um cérebro mais diferente do que uma criança que tem 4 anos, 5 anos, de um jovem que tem 24, 23, 22. Então, a neurociência, ela explica que essa neuroplasticidade, né, que é essa capacidade do nosso cérebro de se adaptar, de se colocar, de aprender, ela é diferente para quem tem mais de 25 anos. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, então se eu colocar eles nesse contexto de estudo, acaba que eles percebem a gente estudando, pesquisando, às vezes lendo livro. Então, é bem provável que eles sejam bem leitores, assim, a gente já percebe que eles têm essa aptidão para leitura, eles gostam de contar história, gostam de estar nesse universo de livro. Então, isso para criança. Então, ela não tem muito esforço, porque ela vai receber, às vezes até ali de maneira bem, sem fazer muito esforço, de maneira passiva, ele vai receber. Agora, para quem tem de 25 anos para cima, que eu acredito que é todo mundo do serviço social praticamente, 99%. 1% é que tem menos. A gente tem que estudar de forma ativa. Então, uma dica que eu dou é você ser ativo na sua leitura. Então, coisas que dão errado para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer um processo seletivo. Estudar passivamente, gente, não tem como passar, não tem como a sua memória guardar a informação. Porque eu tô aqui, na verdade, para te dizer o seguinte, para te passar isso. É isso que eu faço isso dentro do nosso canal, dentro dos nossos cursos. É te levar a você estudar de maneira ativa, a sua mente guardar aquelas informações para você aplicar no dia da prova. E marcar o X na letra certa. Então, esse é o objetivo. Então, por exemplo, eu assistir somente uma aula e ler ali um texto, um livro, e pegar ali o marca-texto e grifar, só isso vai me trazer resultado? Só isso vai me trazer benefício daqui a longo prazo? Pensa que eu tenho um edital extenso para cumprir. Então, se eu estou estudando o ECA hoje, amanhã eu posso pegar uma português, por exemplo. Daqui para sexta ou quinta-feira, será que eu vou lembrar dos artigos que eu li no ECA? Então, se eu não pegar de forma ativa, o que é praticar de forma ativa, Adriano? É, por exemplo, eu pegar aquela legislação, eu posso grifar? Ela posso, mas grifar sozinho não vai te trazer, não vai te tornar ativo. Você tem que ter a capacidade, depois de ler aquele material, você mesmo fazer os seus mapas mentais. A gente tem os nossos mapas mentais que a gente disponibiliza, que a gente tem, as pessoas podem ter acesso a ele, mas também a gente ensina você a fazer os mapas mentais. Isso é você estar treinando, olha, você está fazendo o seu cérebro sair da zona da preguiça, sabe? Que é só ficar ali assistindo a aula, pegar o texto. Isso é a parte mais fácil para ele, que ele gosta, o cérebro gosta disso. Mas o cérebro ele precisa ser treinado para ele ser mais ativo. Quando ele é ativo, quando ele passa pelo momento de exercício, eu pego aquele material, eu faço os meus mapas mentais, eu faço as minhas anotações. Eu não só transcrevo o texto, por exemplo, eu não só pego o livro e transcrevo para o papel. Isso o teu cérebro não vai guardar essa informação por muito tempo. Mas eu preciso pegar aquele texto que eu acabei de ler, eu preciso resolver questão, eu preciso fazer as minhas próprias anotações sem ler a lei já li. E eu preciso ter a capacidade de explicar para mim mesmo. Quando você faz esses exercícios, a tua mente ela não esquece mais. Tu pode, depois por uma prova, a tua mente não esquece. Aí também tem o processo de revisão, que a gente também ensina também a pessoa a fazer as suas revisões, fazer mapa mental. Então, a mente ela vai ali, olha, exercitando. Ela não está no modo preguiça, só de receber, ok? E só para lembrar, não é
Por exemplo, você precisa assistir uma aula dentro daquilo que cai no concurso. Eu não posso, lembrando que aula para concurso não é a graduação. A graduação você estava ali, você tinha informações, assim, então você pegava vários autores, né, que embasavam aquele. E aí pegava, gente, era uma viagem. Era gostoso de ter, né? Mas para concurso é diferente. Você tem que ir naquilo que realmente a banca que você está estudando cobra. Como é que é o perfil que a banca cobra? Como é que é o perfil daquelas pessoas que estão elaborando aquela prova? Quais os autores que eles mais gostam, que eles gostam de cobrar? Eu fiz agora não vou trazer agora do ECA, mas eu estava estudando e eu vi que em 2024 os artigos que mais caíram. Depois eu posso pegar uma banca, dentro daquela banca, será que eles gostam de cobrar ECA? Então vejo os artigos que eles mais cobram, de que forma eles cobram. Isso é você estar sendo ativo. Eu não vou estudar toda a legislação, não tem como, é impossível. Né? Então, a dica que eu dou são essas, de você ser ativo, treinar o seu cérebro para sair do modo preguiça e ser ativo, para que a sua mente consiga ali guardar as informações, treinar em questões mesmo, treinar, faz lá os teus mapas, faz as tuas anotações. Você vai, na verdade, você vai criando as suas próprias expertises. Você tem ali a pessoa que vai te conduzir, mas a pessoa que vai te conduzir, ela precisa te ensinar a estudar, né? Estudar para acertar, marcar a bolinha certa lá. Esse aí é o objetivo para quem estuda para concurso. A dinâmica é diferente, a pegada é diferente. E tem que se aplicar dentro da nossa realidade, né? Das pessoas que trabalham. Então, não posso pensar que eu vou estudar um texto denso. Não, você vai desistir. Pensa que você que trabalha, tem que ter algo, tem que ter a base, como eu falei, né? Se você não tem a base, você não vai conseguir colocar os tijolos ali, senão você vai desanimar, você vai ser mais um que entrou e saiu. Não, você tem que ser determinado naquilo que você quer, né? Pega uma legislação, começa com a simplicidade, né? Começa com aqueles artigos mais simples, que são base. Vou dar um exemplo do ECA, né? Então, eu posso ali... Eu nunca li o ECA, como é que eu vou fazer? Eu pego o artigo 1, 2 e 3, a definição do que é criança para o ECA, o que é adolescente para o ECA. Cai despenca. Então, a base eu tenho que ter. Aí depois, eu sempre falo o seguinte, né, para os meus alunos. Existe a base, né, que eu preciso ter. Aí depois que eu construir a minha base, é como se fosse uma casa, um prédio, né? A sua fundação, ela tem que ser boa. Porque senão depois do que você coloca, vai desmoronar tudo. Né? Vai vir o desânimo, vai vir o estresse, o cansaço, né? As cobranças, pessoas que te cobram porque você ainda não passou. E isso demanda tempo. Então, para você construir a fundação de uma casa, demanda tempo. Eu acho que a parte que mais demora é a fundação. Depois você vai passar para o estágio intermediário. E aí você vai acrescentando as leituras que são necessárias, voltando para a base, sempre fazendo isso. Sempre que você avançar, você volta para o estágio anterior, para não esquecer. E aí, depois que você construiu a parte intermediária, você decola para a parte avançada. Então, você se garantiu aquele conhecimento, você passa para a próxima etapa. Fazendo tudo isso que eu falei, né? Mapa mental, as anotações, deixa o texto para lá e agora fala para você mesmo na frente do espelho, explica para você o que é aquele assunto. Vai explicando da tua forma de falar. Desenha, escreve, rabisca, puxa a seta, faz aí, cria o teu ambiente de estudo para sua mente receber aquilo. Treina questão, vai treinando milhares de questões. Depois vê o que a tua banca gosta mais de cobrar e foca naquilo. Né? Realmente, lembra que eu falei, não tem como. É humanamente impossível, né? Estudar tudo isso. Sim. Existem alguns estudos nessa linha, né, de que a pessoa ela vai fixar mais o conteúdo quando ela entende a lógica, né? Por exemplo, Isso. você vai ler o livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social, do Zé Paulo Neto.
Eu lembro, Aham. inclusive, professora, no início da sua fala, que Sim, você Adriano. falou assim, não, algo básico do Zé Paulo Neto. Eu confesso que eu não consigo imaginar na mesma frase essas duas Aham. palavras, esses dois termos. Básico e José Paulo Neto, eu não consigo. Na mesma frase não dá. Eu acho que, gente, o José Paulo Neto é algo assim tão. Precisa ser estudado pela NASA, né? É algo Não assim é? surreal. Mas é como eu ia dizendo. Então, por exemplo, você leu o livro Capitalismo Inteligentíssimo. Monopolista e Serviço Social, Zé Paulo Neto. Uhum. Se você leu e não entendeu, dificilmente aquilo vai para a memória de longo prazo, correto? Me sinto. Aquilo vai ficar Que na memória isso. de curto prazo. Você tem que entender a lógica. E quais as Uhum. dicas que a professora dá para esse aluno entender a lógica do que ele está lendo? Porque se ele não entender Olha, a lógica, ele não vai fixar. então, por exemplo, quando eu expliquei, para o aluno da academia é diferente. Então, o aluno ali tem a oportunidade de estar ali no seu tempo de estudo, de ir para a biblioteca, né, de se debruçar. Tem um tempo a mais. Para quem está Sim, fazendo concurso, gente, tem que pegar a expertise do concurso. Eu não tenho como, mas se você quiser, se a pessoa tiver realmente esse tempo, e ela pessoa, eu gosto de ler o livro, eu quero, tudo certo, né? Se você consegue. E aplica. Agora sim, lê o livro de maneira ativa. sim, Leu. Lembra que só grifar vai tornar o cérebro um pouco mais lento e preguiçoso. Ele não vai conseguir guardar as informações para longo prazo. Eu posso sim, ali aprender naquele momento, discutir ali e tal, mas eu preciso depois responder as questões. Eu preciso ter a capacidade de explicar até com outras palavras, que aí é o que torna um pouco mais difícil, né? sim, Decifrar o que está escrito ali. verdade. E aí você fala, e você. É lógico que vai ter que ter o início, às vezes a gente vai travar, mas se você puder iniciar, eu falo isso para quem está aqui acompanhando a gente, para quem vai acompanhar depois, que está na graduação, que oportunidade vocês têm de começar a estudar agora para concurso. Não vai esperar estudar para concurso quando você chegar lá, pegar o canudo. Ah, agora eu vou estudar. Gente, que oportunidade que você está tendo. Com essa nova era de informação, você tem a Verdade. oportunidade de ter materiais tão preciosos em mão. E E muita nessa gente não está idade, aproveitando, né, professora? oi. Muita gente não está aproveitando essa facilidade de conhecimento. Isso, nossa, que incrível, que incrível. Olha, Adriano, eu tinha alunos na graduação que eram pessoas assim, acima de 45, Sim, 60 às vezes. Já tive aluno de 60 anos, 55, 58. E eram os alunos que mais eram esforçados, assim. Queriam aprender, assim. Eu te falo que eu falei, eram as pessoas que mais eu tinha prazer de dar aula, porque eles procuravam no final, professora, o que a senhora quis dizer com aquela expressão? Uau, às vezes eu ficava, nossa, ficava sentada ali, ficava um tempo a mais, sem problema nenhum, explicando de forma que a pessoa pudesse compreender, pudesse aplicar ali na realidade dela, falar de forma simples. E essas pessoas são as que mais aproveitam, vou te falar. Então, sim. você que está na graduação aí, se você é jovem, se você ainda não é tão mais jovem, como eu, também não sou mais tão jovem, né? Já fui tão jovem. Mas, gente, que oportunidade você está tendo? Às É, vezes, indo para o passamos dos trabalho, a 30, né, pessoa. professora? Uau, Passamos que dos 30 um legal! pouquinho, né? Legal! Só um pouquinho.